Olá pessoal, eu sou o Nelson Júnior, médico residente de clínica médica no Hospital Metropolitano de Alagoas, e hoje a gente vai falar sobre sepse, um tema de extrema relevância na prática clínica, cujos dados da Organização Mundial dão conta de que em 2020 houve 48,9 milhões de casos e 11 milhões de mortes relacionadas a essa patologia no mundo todo, representando cerca de 20% de todas as mortes no planeta. No Brasil, a letalidade por sepse em UTIs brasileiras é de 55% e no Nordeste o índice é maior, chega a 58,3%. Ou seja, a cada 10 pacientes que dão entrada na UTI uma UTI com sepse no Brasil, entre 5 e 6 desses pacientes vão a óbito. E o que vem ser a sepse? A sepse ela passa por duas definições, uma definição conceitual e uma definição operacional. A definição conceitual diz que ela é a evolução natural de uma infecção que leva a uma disfunção orgânica, quer seja uma disfunção clínica ou laboratorial, ameaçadora à vida, causada por uma resposta desregulada do hospedeiro à infecção. Em resumo, ela é uma disfunção orgânica causada por uma infecção. Já a definição operacional, ela exige que a gente observe variação em pelo menos 2 de 6 domínios, quais sejam no domínio cardiorrespiratório, observar PaO2, a reação PaO2 FiO2 menor do que 300 ou necessidade de oxigênio para manter uma saturação acima de 90. No sistema hematológico, plaquetas abaixo de 100 mil ou queda nas plaquetas maior do que 50% em 3 dias. No sistema circulatório, uma pressão sistólica menor do que 90 ou uma pressão média menor do que 65 ou ainda uma queda na pressão arterial maior do que 40 milímetros de mercúrio. No sistema hepático, elevação das bilirrubinas maior do que 2 vezes o valor de referência. No sistema urinário, oligúria ou elevação de creatininas acima de 2 mg por decilitro. E no sistema nervoso central, rebaixamento do nível de consciência, agitação ou delírio. Alteração em pelo menos 2 desses domínios caracterizam a sepse numa definição operacional. E o diagnóstico ele é basicamente feito usando scores, como o score SOFA, que vai observar justamente esses 6 domínios. Quando houver, por exemplo, alteração na PaO2, razão PaO2 e FiO2, uma alteração na respiração, plaquetas, observando as plaquetas, vão verificar alteração na coagulação, bilirrubinas, alteração hepática, observando a pressão arterial média, alteração no sistema cardiovascular, através da escala de Glasgow, eu vou avaliar essas alterações no sistema nervoso central e observando a creatinina, alterações no sistema renal. Note que assim, algumas dessas variáveis são mais difíceis de obter, principalmente no primeiro atendimento, no pronto atendimento. E pensando nisso, e para simplificar e ajudar a identificar o paciente séptico fora da UTI de forma rápida, quando não é possível avaliar todos esses domínios do Score SOFA, foi criado o SOFA rápido ou encurtado, chamado de Quick SOFA, que avalia apenas 3 variáveis. Quais sejam frequência respiratória maior do que 22, vai indicar uma disfunção respiratória, rebaixamento de nível de consciência ou delírio, vai indicar uma alteração na cognição, e pressão arterial sistólica menor do que 100 milímetros de mercúrio, vai indicar hipotensão. É interessante ressaltar que o Quick SOFA ele é inadequado para rastreamento. Ele é mais específico, porém ele é pouco sensível, de modo que é possível usá-lo para identificar um paciente com sepse, mas ele não é suficiente para se caracterizar a sepse.
Uma observação fica com relação àqueles pacientes que não respondem à reposição volêmica e ainda assim se mantêm hipotensos, que passam a ser classificados num subgrupo de pacientes com sepsis, nas quais as anormalidades circulatórias e anormalidades do metabolismo celular são profundas o suficiente para implicar mortalidade. Esse tipo de paciente, caracterizado com sepse, mais hipotensão, mais alteração do lactato, entra nesse grupo chamado de choque séptico. Então, sepse mais hipotensão mais lactato elevado é igual a choque séptico, uma condição bem mais grave e que implica em maior morte e mortalidade também. O tratamento da sepse, ele requer um reconhecimento precoce, para que se possa ser feita uma abordagem terapêutica adequada ainda na primeira hora. E nesse sentido, surgem alguns protocolos. Na verdade, o principal protocolo que surge para nos guiar, né, nesse tratamento é o proposto pela Survive Sepsis Campaign, que é foi uma iniciativa internacional dedicada a reduzir a morbimortalidade por sepsis e choque séptico também no mundo, que iniciou os protocolos lá em 2004 e a última versão é a de 2021. Esse protocolo, basicamente, é pedido para medir o lactato, realizar hemoculturas, iniciar antibiótico terapia, administrar volume e utilizar vasopressores ainda na primeira hora do diagnóstico. Com relação à medição do lactato, é interessante lembrar que o lactato elevado é evidência de disfunção orgânica e é também um preditor de mortalidade devido à anaerobiose. Esse lactato ele deve ser repetido sempre que a medição inicial der acima de 18 mg por decilitro. Sem deixar de pensar também em, além do lactato, pedir outras variáveis laboratoriais, inclusive aquelas que auxiliam no uso do score SOFA, o SOFA completo, como hemograma, creatinina, bilirrubinas totais, principalmente em caso de icterícia, e gasometria arterial. Outras variáveis frequentemente são necessárias, como a ureia, sódio, potássio, e ainda a critério clínico pode ser solicitados coagulograma, dedímero, na suspeita de CIVD ou uso de anticoagulantes orais, as aminotransferases na suspeita de colangite e a glicemia na suspeita de emergência hiperglicêmica. Observando que PCR e procalcitonina não tem valor diagnóstico no caso da sepse. O PCR é um marcador inespecífico de inflamação e a procalcitonina, embora ela não tenha valor diagnóstico, mas a gente vai ver adiante que ela auxilia na condução da antibiótico terapia. Com relação às hemoculturas, devem ser coletadas antes de iniciar a antibiótico terapia. É interessante também realizar culturas de sítios específicos de acordo com a suspeita clínica, lembrando dos principais focos de infecção, que são as infecções pulmonares, como pneumonia, né? As infecções do trato urinário, com as infecções urinárias altas ou pielonefrite, e as infecções do trato digestivo, normalmente com peritonites, e as infecções do trato cutâneo, principalmente erisipela, celulite, lesão por pressão, naqueles pacientes que já estão internados. Esses são os principais focos e deve ser dada uma atenção e realizada a coleta desses sítios aí também. Com relação à antibiótico terapia, é interessante avaliar o uso de uma terapia combinada capaz de cobrir o espectro apropriado à condição apresentada, com reavaliação diária para otimizar e suspender, ou então suspender a antibiótico terapia na ausência de infecção, e usar a procalcitonina, como a gente já adiantou, que pode ser usada para guiar
a duração do tratamento, não como diagnóstico, mas para guiar a duração do tratamento. Bem, diante também de uma infecção provável com a sepse duvidosa ou possível, em pacientes sem choque, é interessante investigar outras causas em até 3 horas. Caso as suspeitas de sepse ainda persistam após esse tempo, iniciar a antibiótico terapia não necessariamente na primeira hora. Isso para sepse duvidosa. Aqui eu trago algumas sugestões a meu bel prazer de uso de antibióticos. A primeira opção é ceftriaxona, pode ser usada em casos de meningite ou infecção comunitária. A oxacilina, quando tem infecção por Staphylococcus aureus, não meticilino resistente. Já a vancomicina pode ser usada naqueles casos de Staphylo meticilino resistente ou também em pacientes com histórico de alergia a beta-lactâmicos. A piperacilina com tazobactam pode ser usada em infecção nosocomial de pacientes em UTI e diante de infecções por KPC, posso pensar em meropenem mais polimixina ou meropenem mais amicacina. Lembrar que a azitromicina ela é contraindicada na sepse devido à sua alta concentração tecidual e baixo nível plasmático. Com relação aos volumes, deve ser feito numa taxa de 30 ml por quilo geralmente usando cristalóide, para o que vai melhorar a perfusão e proporcionar o clareamento do lactato. Já o uso de vasopressores tem a intenção de vão ser utilizados se não houver resposta à reposição volêmicas, com meta de manter a pressão arterial média acima de 65 milímetros de mercúrio. E a primeira escolha é a noradrenalina. Caso o uso de volume, a administração de volume e o uso de drogas vasoativas não seja suficiente para elevar a pressão, né, ou seja, em casos refratários, eu devo associar a hidrocortisona numa dose de 200 a 300 miligramas dia. E quando pensar em UTI, quando pensar em encaminhar esse paciente com sepse para UTI, diante da necessidade de ventilação mecânica, nesse caso, sendo um idoso frágil, eu tenho que lembrar de definir os objetivos de cuidado, como limitação de suporte, diante da necessidade de uso de drogas vasoativas, lembrando que as drogas vasoativas, em sua grande maioria, são administradas usando bombas de infusão contínua, e nesse caso requer uma reavaliação permanente, que pode ser obtido mais facilmente num ambiente de UTI. Diante de rebaixamento de nível de consciência, quando eu tenho escala de coma de Glasgow menor do que 12, na iminência de intubação, e diante de uma insuficiência renal aguda, quando o paciente apresenta necessidade de terapia renal substitutiva, principalmente naqueles casos com acidose metabólica, hipercalemia ou hipervolemia. Bem, enfim, é interessante a gente lembrar que a sepse ela é uma doença grave, a qual múltiplas disfunções orgânicas costumam evoluir com mau prognóstico. Porém, tem que ficar claro que o diagnóstico precoce é fundamental para se iniciar uma abordagem terapêutica adequada e evitar aquele desfecho que foi destacado lá naquele primeiro slide. Lembrando que muitas vezes a falta de um diagnóstico no pronto atendimento faz com que o paciente muitas vezes vá sendo transferido até chegar no UTI, e quando chega no UTI entra naquela escala, naquela estatística, onde, principalmente no Brasil, onde cerca de 5 a 6 pacientes vão a óbito,
pacientes que dão entrada na UTI com sepsis vão a óbito, e isso que a gente não quer. O diagnóstico precoce com uma abordagem terapêutica utilizando a Survive Sepsis Campaign, aquele pacote de primeira hora da Survive Sepsis Campaign, vai fazer com que a gente mude essas estatísticas e o paciente possa vencer essa patologia diante do sucesso desse tratamento. É interessante que a gente ambulatorialmente faça o manejo, não deixando de atentar para reabilitação com fisioterapia, fonoaudiologia para aqueles pacientes que foram submetidos à intubação orotraqueal, bem como realizar ajuste de medicamentos prescritos na alta hospitalar, que muitas vezes não tem intenção de ficar ad eterno, então precisa fazer um ajuste ambulatorialmente, bem como orientar esses pacientes quanto aos riscos de internação. Essas aí são as referências bibliográficas usadas para a construção dessa apresentação, com destaque para esse primeiro item, que é o artigo que contém o Survive Sepsis Campaign, mais atualizado. Espero que tenha sido útil a todos. Obrigado.